dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Bem, vamos começar então a falar a respeito do cheque, né? Do título de crédito. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. Bom dia a todos, bom dia, tudo bem? Vamos então fazer essa aula para vocês aqui referente a cheque, tá certo? Peço por favor que você... Bom dia, Graciele, tudo bem? Como vai você? Bom dia, tudo em ordem? Bem, eu peço por favor para que vocês também compartilhem essa aula com os seus colegas, tá? Tem a parte do compartilhar, vão compartilhando. Tudo bem, Natália? Bom dia, como vai? Bom dia. Né? Escrevam seus nomes que fica mais fácil de eu poder identificar. Todas vocês são as minhas melhores alunas. Ok. Bem, então vamos começar. Não esqueçam de clicar, bater o dedinho aqui, ó, e fazer clicar o dedo aqui na tela. Espera aí, opa. E curtir, botar os coraçõezinhos. Ah, agora sim. Tá? Bem, então vamos lá, pessoal. Dá coração, gente, é isso aí, tá? Curtam bastante e não esqueçam de compartilhar agora já também essa aula com seus colegas, tá? Essa aula vai ficar gravada aos meus alunos da Unic. Nós sabemos que o segundo bimestre foi um bimestre muito corrido, né? Vários feriados. Então nós resolvemos por bem fazer essa aula de revisão para que vocês pudessem ter o conteúdo completo, tá? Acredito que nós vamos dividir pelo menos em 3 partes a respeito do cheque. É o que nós vamos falar hoje com vocês, tá ok? Tá? Bem, essa aula vai estar disponibilizada no YouTube. Pessoal, eu vou tentar disponibilizar no YouTube. De qualquer forma, ela vai estar ali no Periscope, tá? Que é o instrumento que a gente utiliza. Caso algum aluno se disponibiliza, pode puxar, porque o vídeo é público, né? Pode puxar e pode colocar no YouTube e compartilhar com seus colegas, tá? Vocês sabem a correria do professor está aqui no dia a dia, né? E também das limitações, a questão da tecnologia, certo? Tá? Limitações não da tecnologia, mas deste professor com a tecnologia, né? Eu já estou achando fantástico nós estarmos utilizando esse canal aqui e de forma democratizando um pouco do conhecimento, que eu acho que isso é muito bacana, né? Não só os meus alunos devem estar assistindo, como vários outros estudantes da área do direito. Então, eu acho que fica bacana nós professores podemos compartilhar os nossos conhecimentos de forma pública. Eu acho que o conhecimento não pode ficar para a própria pessoa, e sim, por isso não teria sentido. Acho que nós temos que cada vez mais difundir os nossos conhecimentos, principalmente nesse país que necessita e tem sede disso. Bem, pessoal, vamos ao que interessa. Os meus alunos têm a apostila, acompanhem, né, pela apostila a sequência da aula e vamos começar falando da importância do cheque, né? O cheque ele tem uma importância histórica no Brasil muito grande, principalmente na questão da década de 80, onde o país passou uma crise econômica sem precedentes, talvez até pior do que nós estamos passando na atualidade. Havia muito desemprego e havia uma inflação extremamente descontrolada. A grande importância e o significado do cheque naquele momento, na década de 80, foi justamente da transformação que o país estava sofrendo, né? Saindo de uma ditadura e passando a ser um país democrático. Nós estávamos ali com uma Constituição em 1988 e o Brasil tentando buscar várias soluções, tanto no aspecto político, democrático, né? E o cheque para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, foi um modo de se poder autofinanciar ao seu consumidor e movimentar a economia, já que nós vivíamos dentro de um processo inflacionário e recessivo,
né, e recessivo. Vários planos econômicos foram feitos durante esse período, planos econômicos que hoje, nós voltando e olhando para o passado, registraram a história dos absurdos que foram feitos dentro da nossa economia. Mas o cheque, né, como título de crédito naquele momento, ele teve uma grande importância, principalmente no autofinanciamento das micro e pequenas empresas. Ou seja, como o consumidor não tinha o crédito, né, os comerciantes então cediam esse crédito através do cheque, aquele cheque que nós conhecemos até hoje na atualidade como cheque predatável. É óbvio que na atualidade nós temos, como consequência da própria tecnologia, uma redução acentuada na utilização do cheque, principalmente na questão dos consumidores, porque hoje nós temos o cartão de crédito, né, muito mais fácil e seguro de se utilizar. Nós temos o próprio cartão de débito, né, e os próprios financiamentos através do boleto bancário das próprias lojas de departamento, tá? Então acabam não sendo tão utilizados hoje na atualidade. Mas no passado teve uma importância enorme, né, enorme. Agora, isso não quer dizer que hoje no dia a dia as relações comerciais, até entre empresários, o cheque pós-datado, né, como parte da doutrina majoritária prefere falar, né, dessa denominação, não seja utilizado. Bem, então esta é a grande importância que faz com que o cheque seja um título de crédito. Quando se cai alguma coisa no concurso sobre o direito cambial, que seja tão explorado, tá? Então, principalmente essa importância que houve para as micro e pequenas empresas nesse período. Bem, vamos seguindo então a nossa rotina aqui, o nosso material, né? E vamos, no primeiro ponto, a questão do conceito de cheque, né? Do título cheque. Eu peguei o conceito do Fábio Ulloa Coelho, né? Quem tem no material sabe, está aí escrito, né? Fábio Ulloa Coelho. Cheque, então ele inicia falando que cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco, em razão de provisão que o emitente possui junto ao sacado e proveniente essa de contrato de depósito bancário ou abertura de crédito. Então vamos ver qual foi a intenção aqui dentro desse conceito do cheque aqui. Bem, à primeira vista, o Fábio Ulloa identifica a questão da estrutura do cheque. É importante você lembrar que cheque é uma ordem de pagamento. Nós temos duas estruturas, vocês já viram na minha aula de teoria geral. Duas estruturas fazem parte dos títulos de crédito. Ou ele é uma ordem de pagamento, ou ele é justamente uma promessa de pagamento, né? O cheque sempre será uma ordem de pagamento, onde eu tenho três intervenientes. Eu vou ter aqui o emitente, que é o sacador do título. Eu vou ter o sacado, que é a instituição financeira, ou seja, é um banco e também pode ser uma cooperativa de crédito. E tenho o tomador, que é o beneficiário, aquele que eu estou entregando o cheque. Então nós temos aquela estrutura muito semelhante à da letra de câmbio, né? A estrutura semelhante à letra de câmbio. Depois nós vamos ver mais à frente que não vai existir aquele mesmo mecanismo, porque ao cheque, antecipando um pouco para vocês, o cheque não vai ter a possibilidade de ter a apresentação para o aceite. O banco não vai dar aceite no cheque do seu cliente, tá? Bem, a outra informação que o Fábio Ulloa nos traz aqui na questão do seu conceito é a questão de que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, da modalidade de vencimento à vista. Nós vimos nas aulas passadas também que existem 4 modalidades possíveis existentes nos títulos de crédito de vencimento.
Nós temos a modalidade à vista, nós temos a modalidade a termo certo de vista, nós temos a modalidade a termo certo de data e a um dia fixado. Cheque sempre será da modalidade de vencimento à vista. Alguém pode estar falando, mas professor, e aí aquele bom para? Calma, nós vamos ter uma aula só para falar a respeito do cheque pós-datado, tá? Aquele bom para nós no direito cambial, é óbvio que ele produz um efeito jurídico. Mas aquele bom para, pela lei do cheque, é como se escrito não estivesse. Ele não produz qualquer efeito quanto à ordem que é dada ao sacado. Tanto que, numa hipótese de alguém que recebe um cheque pós-datado e dá na cabeça dele de quebrar aquele contrato, aquele compromisso que ele teve ali com o emitente e depositar antes da data no banco e tiver saldo, o banco vai pagar. Mas por que paga? Falha na prestação de serviço? Não, porque o banco está cumprindo exatamente o que a lei do cheque determina. Qualquer menção escrita, diferente daqueles requisitos formais que nós vamos estudar agora, tá? É como se escrito não estivesse, tá? Então, sempre o cheque será uma ordem de pagamento à vista. E você pode de repente parar para mim e falar, mas professor, eu lembro da aula que o senhor me falou para nós anteriormente, que para existir crédito precisa ter tempo e confiança. Bem, a primeiro momento, os dois requisitos estão presentes, tá? Mesmo que seja um cheque, uma ordem de pagamento à vista. Bem, vamos analisar então, dentro desse contexto, se temos realmente esses dois requisitos de tempo e confiança. Vamos lá. Primeira situação, quem está emitindo um cheque, entregando para um lojista, esse lojista tem a certeza de que já está com dinheiro na mão? É óbvio que não. Então, para ele poder receber esse cheque, é óbvio que ele vai ter então o crédito, ou seja, a confiança de que aquele título de crédito, cheque, ao chegar e depositar no banco, ele terá dinheiro suficiente para poder honrar o compromisso. E a questão do tempo? À vista de quem? Horas, à vista do banco, ou seja, só o tempo entre a emissão e entrega para o beneficiário e o beneficiário se deslocar até o banco, nem que seja brevíssimo, mas sempre existirá um tempo entre esse deslocamento para a apresentação para o pagamento. Então, os dois requisitos referente ao crédito, eles existem, estão postos aí. Por que eu estou comentando referente a isso, pessoal? Justamente porque existiram duas correntes quanto à natureza jurídica do cheque. Uma corrente dizia que o cheque era um título de crédito impróprio, ou seja, só serviria o cheque como meio de pagamento, né? É óbvio que essa corrente é uma corrente bem fraca, a meu ver, porque o cheque ele serve muito mais do que isso. Para você considerar o cheque como um título de crédito impróprio, é a mesma coisa que você considerar que ele não poderia ser transmitido, que ele serviria só para que eu pudesse ter o meu dinheiro no banco e utilizasse do cheque para que ele pudesse ser pago, ou seja, dar uma ordem para que pudesse chegar o beneficiário e retirar o meu dinheiro do banco. Não é isso que acontece, porque a segunda corrente defende justamente o que eu compreendo correto, que o cheque, quanto à sua natureza jurídica, é um título de crédito próprio, porque possui todos os institutos possíveis que um título de crédito pode ter. Ou seja, mesmo que eu tenha a beneficiário receba esse título de crédito, ele pode optar por endossar esse título a um terceiro. Ele pode optar a endossar esse título para uma empresa de fomento mercantil para antecipar recebíveis. Ele pode pegar esse cheque e pagar o seu fornecedor através do endosso também. E outra coisa, nós também temos a figura dos garantidores.
O cheque pode ser garantido no total ou em parte através do Instituto do Aval, ok? Então, a segunda corrente é uma segunda corrente mais completa, aonde interpreta, obviamente, que o cheque é um título de crédito próprio. Bem, vamos então falar a respeito da legislação. Qual é a legislação que atua e fundamenta o cheque? É a Lei 7.357 de 1985, tá? Então, a lei do cheque é essa, anote aí, 7.357 de 1985. Essa legislação, ela já vem com todas as reservas estabelecidas com a Convenção de Genebra. Antes disso, nós tivemos, antes da existência dessa legislação em 1985, já havia uma lei anterior, que era um decreto, né, de 1912, e depois também assinado em 1966, a lei uniformizadora, do cheque, que era a Convenção de Genebra. Bem, diferente do que nós vimos lá na letra de câmbio e também na nota promissória, onde existe uma compatibilidade entre a lei uniformizadora, a Convenção de Genebra, e a lei própria do título, aqui sempre existiam vários conflitos, trazendo uma série de inseguranças jurídicas, tá? Por isso a necessidade de se, em 1985, lembra que eu falei que a importância, principalmente ali no início da década, durante a década de 1980 e seguintes as outras décadas também. Então, por isso a importância que houve a respeito de ter uma legislação compatível com a Convenção de Genebra. Então, a Lei 7.357 de 1985 é a lei do cheque, é uma lei muito clara, com uma linguagem moderna, onde já veio com a compatibilidade que foi estabelecida com a Convenção de Genebra, inclusive algumas reservas que o Brasil fez a respeito com o Tratado Internacional. Bem, vamos lá. A respeito dos pressupostos para a emissão de um cheque. Ele já está previsto na legislação, nessa lei que eu acabei de falar, que vamos chamar agora de Lei do Cheque, no seu artigo 4º. Ali define o seguinte: para que eu possa emitir um cheque, é óbvio que eu preciso ter fundos. Isso é de senso comum, né? Não precisa ser do direito para poder saber que quem tem uma conta bancária, para que se possa depositar ou se possa emitir um cheque, é necessário provisão de fundos. Mas na verdade são dois requisitos. Essas provisões de fundos, elas são interpretadas pelo dinheiro que eu tenho na conta corrente, então o dinheiro que o emitente depositou na conta corrente, né? Ou então através de um contrato de crédito de conta corrente, que é o conhecido cheque especial, com aqueles jurinhos módicos de 14%, 15% ao mês, né? Bem, é óbvio que esse cheque especial é para se utilizar somente numa emergência, e se utiliza dentro dessa estrutura justamente para que possa, num caso de se exceder o saldo que se tem na conta, poder se utilizar esse valor de uma forma emergencial, através de 1 ou 2 dias, né? 1 ou 2 dias. Bem, então os fundos são compostos pelo saldo disponível e pelo limite contratual. Bem, você deve imaginar, mas professor, como é que eu posso ter então um cheque? Bem, primeira coisa, você vai ter que abrir uma conta no banco. E quando você vai no banco, o banco vai te identificar, vai fazer um cartão de assinatura e também um contrato de depósito bancário. Então não haverá possibilidade de você sair com um cheque na mão se não tiver uma conta bancária, por óbvio, tá? Então, esse contrato de depósito bancário, aonde você vai assinar diversos compromissos com o banco em questão de responsabilidades, é que vai fazer com que você possa sair dali e ter o direito de ter o cheque. Bem, pessoal, a respeito
a respeito do cheque, é interessante nós lembrarmos que o cheque é um título cambiariforme, né? Diferente da letra de câmbio e da letra de câmbio e da nota promissória, que são títulos eminentemente cambiais. Cambiariforme por quê? Você vai perceber diversas semelhanças entre o cheque e a letra de câmbio, tá? Principalmente no seu aspecto de estrutura. Na verdade, o que ocorreu? O legislador que formulou a lei do cheque, ele vai, por isso que é cambiariforme, vai na estrutura da letra de câmbio, puxa diversos institutos e os funcionalidades e dá sua especificidade para o cheque, tá? Por isso que, didaticamente, nós estudamos primeiro letra de câmbio e nota promissória, para depois nós estudarmos os títulos cambiariformes, ok? Bem, então, seguindo aqui o nosso roteirinho, né, vamos entrar e falar um pouquinho dos requisitos formais. É óbvio que um especialista no direito cambial, ele vai analisar os 3 pontos a respeito para ser um título executivo extrajudicial. O primeiro momento, ele vai analisar quanto à sua liquidez. Esse título, ele vai pegar o cheque e vai verificar, poxa, esse título está escrito na moeda nacional, tem valor, está tudo certo? Beleza, então tiramos aqui a questão da liquidez. Depois nós vamos analisar a exigibilidade. A exigibilidade diz respeito à execuibilidade do título, tá? Ele está dentro dos prazos prescricionais previsto pela legislação do cheque? Está. Então, não posso arguir qualquer situação na defesa do devedor nesse sentido. E o terceiro requisito é o requisito da certeza, né? Um cheque ou um título de crédito, para ser certo, ele tem que estar com seus requisitos formais todos preenchidos, aqueles requisitos que vêm postos na própria legislação, tá? Por isso que a gente tem que estudar os requisitos formais, porque se faltar algum desses requisitos formais, né, nós temos a falta de certeza, e a falta de certeza faz com que eu tenha um vício formal no título. Então esse título não pode ser caracterizado como título executivo extrajudicial, ok? Bem, então vamos lá. Requisitos essenciais, nós temos aqui vários requisitos essenciais. Vamos pegar aqui um formulário do cheque para que a gente possa ir acompanhando com vocês, ok? Então, pegamos aqui o nosso chequinho de sempre, que meus alunos já conhecem ele, né? Tá certo? As nossas figuras, o José das Couves, o estelionato, né? Então, aqui nós temos o nosso banquinho, não posso fazer propaganda para banco, então nós temos o banquinho aqui da turma, que é o nosso banquinho, ok? Bem, então vamos iniciar aqui referente aos requisitos essenciais. Requisitos essenciais, para quem não tem o material do professor, mas eu coloco aqui, são esses aqui, tá? Nós vamos falar referente à denominação cheque, a ordem incondicional de pagar quantia determinada, o nome do sacado, data de emissão, assinatura do sacador e depois 2 requisitos supríveis, que é o local de pagamento e o local de emissão, tá? Bem, eu já alertei, meus alunos sabem bem disso, quando eu falo requisito suprível, não quer dizer que ele vai ser suprido em outro local fora da carta. Ele pode ser suprido, mas dentro da informação do próprio título, ok? Bem, então vamos dar a sequência aqui, turma. Vamos dar a sequência. Vamos falar aqui a respeito. Vamos falar aqui então a respeito da denominação cheque. Denominação cheque. Se você perceber aqui, vamos lá. Bem aqui em cima, pessoal, bem aqui em cima, nós temos escrito no cheque a seguinte comando: pague por esse cheque a quantia de. Aqui está configurado aquilo que eu já alertei nos outros títulos de crédito, que nós chamamos de cláusula cambial.
A cláusula cambial nada mais é do que o nomezinho do título escrito no comando, na ordem dada. Então, pague-se por esse banco, por esse cheque, o valor de tanto. Ou seja, banco, olha, você deve pagar por esse cheque o valor de X, tá? Bem, aqui a palavra cheque vincula juridicamente todos aqueles que estão participando desse cheque. Seja como emitente, que é o sacador, seja o beneficiário que está recebendo o título de crédito, que é o tomador, ou seja, aquele endossatário que está recebendo por endosso, o portador, ou até mesmo o avalista, né? Aquele que vai estar avalizando e garantindo esse título de crédito. Então, todos vão estar dentro da regra do direito cambial, ou seja, são passíveis e são obrigados, diretos ou indiretos, de ser passíveis à questão da sua execução no momento em que o título de crédito não for cumprido. Então, o primeiro requisito é a palavra denominação cheque, que vem justamente escrito no título de crédito, que é conhecido, né, juridicamente como a cláusula cambial. O segundo requisito é a condição de pagar a quantia, a ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Bem, ou seja, pague-se por esse cheque a quantia de. Aqui, pessoal, está configurado o princípio da abstração, né? O princípio da abstração. Se eu mostrar esse cheque para você, você consegue me dizer qual foi a relação negocial que existiu entre José das Couves e o Estélio para que o José das Couves tivesse emitido um cheque de R$1.000 para ele? Não, professor. Bem, é esse o objetivo mesmo. O cheque é classificado como um título abstrato, porque justamente nós não temos primeiro que ele pode ser emitido sem qualquer uma condição posta pelo próprio legislador. Então eu posso emitir o cheque por qualquer motivo. Segundo, que a abstração faz com que eu tenha uma desvinculação do negócio subjacente, ok? Então, eu tenho havendo uma desvinculação do negócio subjacente, o título então se caracteriza de forma abstrata. Eu não poderia ter aqui, numa hipótese, pague-se por esse cheque se o conserto do carro estiver em perfeitas condições. Então vejam só, eu traria uma situação de vinculação do cheque com o negócio subjacente, tá? Então perderia sua característica, traria uma incerteza, principalmente na questão se esse título de crédito fosse transmitido por endosso para outras pessoas, tá? Se ele fosse transmitido para outras pessoas. Veja, se eu fosse o endossatário, tivesse que receber um cheque, tivesse uma condição, se o conserto do carro ficar em perfeitas condições, lá do seu Estélio que tinha recebido, olha, eu ia virar para o Estélio, será que o seu conserto do carro ficou bom mesmo ou não? É óbvio que isso não seria razoável. Então, essa necessidade, aqui está caracterizado justamente o princípio da abstração no título de crédito. Bem, vamos para o terceiro requisito, que é justamente o nome do sacado. Quem é o sacado? O sacado é o banco, é a instituição financeira, ou também a cooperativa de crédito, né, que tem uma estrutura diferente. Lá na aula a cooperativa de crédito não é uma sociedade empresária, por isso fique atento, ela também é autorizada, ela também pode produzir e emitir o cheque para os seus cooperados, tá? Para os seus cooperados. Então, o sacado vamos falar de forma genérica, é a instituição financeira, é aquela que vai estar prestando serviço para o emitente do cheque, tá? Bem, vamos ver alguns detalhes referente à questão do nome do sacado aqui. Bem, do nome do sacado. Então, o sacado é simplesmente o banco, tá? Aonde que vem localizado isso, pessoal? Aqui, vamos lá. Aqui. Nós temos então aqui, é o nome do banco, não é a da agência. Agência é o lugar de pagamento, tá?
Então, o nome do banco sempre virá. Lembrando que o cheque é um título de crédito que tem um formalismo muito elevado, tá? Diferente de uma nota promissória, de uma letra de câmbio, que eu posso comprar o formulário na papelaria para poder emitir, ou mesmo fazer dentro de uma impressora. O cheque, a cártula do cheque, né, só pode ser feito pelo próprio banco. É o banco que vai fornecer o formulário para o seu cliente, tá? Então, nós temos aqui nós temos então o nome do sacar. Bem, seguindo aqui, nós temos outro requisito formal que é referente à quantia expressa em algarismos e a quantia expressa por extenso, tá? A quantia em algarismos e a quantia por extenso. Bem, aqui nós temos alguns detalhes importantes para vocês, né? Principalmente que não vão caracterizar vício formal. Na seguinte hipótese de existir uma divergência entre o valor que temos no título, aqui em cima, com o por extenso, a lei do cheque traz a solução para que não caracterize vício formal ou falta de certeza. Nessa hipótese, se houver divergência entre o algarismo e o por extenso, nós vamos considerar então, a legislação diz que considera-se o por extenso. Mas nós temos uma outra situação muitíssimo interessante, Deixa eu pegar o formulário aqui, gente. Olha só, dê uma olhadinha nessa situação quando nós temos duas quantias expressas no por extenso. Então nós temos aqui R$1.000, R$1.100, e depois nós temos escrito R$1.000 e R$100. Alguém poderia falar para mim, assim, professor, esse cheque aqui foi preenchido de forma errada, é um título de crédito que falta a sua certeza. Cuidado com isso, porque a lei do cheque traz justamente a solução para isso. Quando tiver um valor expresso em algarismos e dois valores expressos no por extenso, tá? Vai valer, a legislação diz que valerá o menor valor. Então quer dizer que esse cheque, olha que interessante, que esse cheque de R$1.100, onde eu tenho R$1.000 e R$100, ou seja, dois valores no por extenso, quer dizer que esse título de crédito vai valer somente R$100. Isso está colocado lá. E é justamente essa situação que às vezes acabam cobrando no concurso para você, né? Eles querem saber se você sabe essa excepcionalidade, né? Isso aqui não traz um vício formal para o título, tá? Não traz um vício formal para o título. Mas a legislação soluciona esse problema dizendo o seguinte: se eu tiver mais de dois valores expressos no por extenso, olha, vai valer o menor valor que está expresso no título. Bem, por óbvio, pessoal, eu dou até uma paradinha aqui. Se você depositar um cheque desta forma no banco, o banco vai devolver o cheque com erro de preenchimento. Vai devolver o cheque lá, erro de preenchimento. Bem, professor, então para que essa solução da legislação se o banco devolve como erro de preenchimento? Ora, no segundo momento, imagine, o Estélio vai procurar o seu escritório para poder executar esse título de crédito, né? E vai executar, por que valor que ele vai pretender executar? Pelo maior valor identificado no título, que é R$1.100. Bem, e por outro lado, o José das Couves procura o escritório de um outro amigo seu, né? E aí você vai fazer os embargos à execução. E a matéria nos embargos da execução, qual será? A matéria será justamente essa que você está pensando. Você vai alegar que esse título de crédito ele tem diversas expressões no por extenso e, portanto, ele vale R$100, ok? Bem, isso é regra, isso é o que está posto na própria legislação. Então, importante você lembrar que nós temos essa situação.
esse erro, essa situação aqui não traz vício formal, porque a legislação traz a sua solução. Ok? Beleza? Vamos dar a sequência então, turma. Lembrei de um assunto interessante. Vamos lá. Vamos supor que você sabe dessa situação aqui, você está no seu comércio, né? Ou no comércio do seu pai, e o cliente acaba preenchendo exatamente esse cheque. E você não quer perder a venda, e a pessoa fala: olha, o senhor me desculpe, mas esse cheque tem erro de preenchimento, eu não posso aceitá-lo. E você não quer perder a venda em hipótese nenhuma. Pergunta para a pessoa se ela teria a possibilidade de emitir um outro cheque. E ela lhe responde: olha, eu só tinha esse cheque na carteira. Bem, você não quer perder a venda. O que pode ser feito então nesta situação, pessoal? Bem, você pode pegar esse título de crédito e pode virar ele no verso, o cheque, e escrevê-lo por extenso de forma correta e pedir para o emitente assinar novamente esse título. No momento que ele assina no verso de forma correta, esse título passa a ter o valor correto. Isso é uma prevalência do princípio da literalidade, ok? Deixa eu ver se eu separei, não separei aqui nenhuma situação dessa, mas quem tem um material sabe. Pode de repente então pegar, se você tiver esse título de crédito, você vai virar no verso e aí vai pedir para que o emitente corrija, ou seja, expresse o valor por extenso de forma correta no verso do cheque e peça para o emitente assinar novamente. Caso esse título de crédito no banco, eles vão analisar frente e verso. No verso está correto, então o banco acaba pagando, ou pelo menos deveria pagá-lo, tá? Numa execução não haverá mais a argumentação que nós falamos anteriormente, porque esse cheque vai valer os R$1.100, porque está corrigido no verso o valor por extenso, ok? Bem, seguindo, nós já falamos a respeito do nome do sacado. O nome do sacado é justamente o nome do banco, né? Aquele que você tem a conta corrente. O local do pagamento é a agência bancária em que você fez o contrato de depósito. Isso é muito importante. Então aqui, vamos lá, vamos comigo. Aqui nós temos então a agência bancária. Por que é importante isso? Olha, nós vamos ver mais à frente que nós temos o prazo para apresentação, que é o prazo onde obrigatoriamente você tem que manter fundos para honrar aquele compromisso, né? E para que você possa formatar esse prazo de apresentação, você tem que saber se essa apresentação ela é dentro da praça ou fora da praça. E essa referência para se saber a questão se ele é dentro da praça ou fora da praça é a referência entre o local da sua agência com referência ao local da emissão. Então, se eu tenho aqui a seguinte situação: a minha agência, que eu tenho conta, é em Cuiabá, e eu emiti o cheque em Cuiabá, esse cheque então é dentro da praça. Significa que o prazo para a apresentação serão de 30 dias. Agora, numa segunda hipótese, se a minha agência é de Cuiabá e aí eu emiti esse cheque em São Paulo, então nós temos aqui um cheque fora da praça, porque eu declarei aqui o local da emissão como sendo São Paulo. Cidades divergentes do local da minha agência com o local da minha emissão, cheque fora da praça, tá? Ou seja, prazo para a apresentação desse cheque serão de 60 dias a partir da data da emissão declarada no título, ok? Vamos então na sequência, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí da aula, né? Pegamos aí o sábado, né? O sábado para que vocês possam estar acompanhando. Vamos então na sequência. Bem,
Nós temos então aqui o requisito, que são requisitos supríveis, que diz respeito a justamente o local da emissão, o local, obrigado Graciele, vamos lá, então o local da emissão e a data que eu estou então emitindo esse título de crédito, ok? A data é importantíssima. A data da emissão, ela é necessária para poder termos um termo inicial da contagem da apresentação e, por consequência, a própria prescrição do cheque, porque a prescrição são de 6 meses após expirado este prazo de apresentação, que seja da praça ou fora da praça, ou melhor dizendo, 30 dias na praça, 60 dias fora da praça. Expirou esse prazo, já inicio então a contar a prescrição. Então, a data da emissão é requisito necessário para que eu possa ter o meu termo inicial da contagem para a apresentação e, consequentemente, da prescrição, ok? Bem, mas um ponto interessante aqui, não sei se vocês perceberam, às vezes, ou já receberam o cheque nessa situação, tem pessoas que preenchem o cheque sem colocar o local da emissão. Simplesmente colocam a data e deixam aqui incompleto. Aqui, para aquele que está recebendo o cheque, existem duas opções. A primeira, se está incompleto, pelo princípio da literalidade, antes da apresentação, ele pode completar com a cidade que ele desejar colocar ali. A segunda interpretação é o seguinte: se eu depositar esse cheque sem estar escrito aqui o local da emissão desse título, esse cheque vai voltar? Não, não vai voltar, porque na legislação nós temos então um decreto número 1240 de 94 e no seu artigo 5º diz o seguinte: quando existir a falta da indicação do local da emissão, eu vou para o local, ou seja, eu vou suprir a falta com o local da agência bancária. Ou seja, faltou aqui, não tenho nada escrito então aqui, no local da minha emissão. Eu vou então para o local do pagamento, que é a agência. Então, nesse caso, o nosso cheque aqui, o local da agência é Cuiabá. Faltando, eu interpreto justamente com esse sentido, ok? Bem, então vamos avante, pessoal. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo? Bota os coraçãozinhos aí, pessoal. Vocês estão todo mundo assistindo, mas ninguém bota coração. Eu acho que ninguém está gostando da aula. Como é que é? Ah, agora melhorou. Valeu. Obrigado. Vamos lá, tá? Então, só para nós podermos aqui, estou vendo que vocês estão super concentrados, né? Nem batendo o dedinho na tela não estão, né? Vamos lá, valeu pessoal. Valcimara, legal, legal. Vamos continuar então aqui, pessoal. Vamos falar agora a respeito do sacador, né? Da assinatura do sacador. Ah, vocês estão concentrados. Ótimo, bom sinal. Eu só tenho alunos meus nota 10, tá? Parabéns, pessoal. Se vocês compartilhem essa nossa transmissão com os seus colegas. Às vezes eles não receberam o recado, não ficaram atentos, mas compartilhem com eles, por favor, tá? Vão compartilhando. Se você clicar na telinha, tem uma parte onde fala assim, compartilhar, e aí compartilha com os demais. Esse que é o nosso objetivo, compartilhar o nosso conhecimento. Por isso que eu estou fazendo essa transmissão para todo o público geral. Então, com certeza eu não tenho só os meus alunos da Unic assistindo nesse momento. Acredito que o pessoal que está para fazer uma prova de concurso, ou estão se preparando para a prova da OAB, esteja também assistindo. Então eu quero aqui de coração dar minha contribuição para vocês, ok? Vocês vão ser vitoriosos com certeza no próximo objetivo que você pretende atingir. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de um requisito também muito importante,
que é o requisito óbvio da assinatura do sacador. Se eu não tiver assinatura da pessoa, do emitente no cheque, não adianta de nada. Ou seja, eu tenho que ter a assinatura no título de crédito. Ou seja, está aqui, desculpem, só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Então, nós temos que ter a assinatura desse emitente. Bem, e aí surge a seguinte situação. Lá na letra de câmbio, nós vimos que nós tínhamos um problema muito sério na questão, um problema, se nós podemos dizer assim. Nós tínhamos a situação que a assinatura tinha que ser de próprio punho. Aqui no cheque também a assinatura tem que ser de próprio punho daquele que está devendo, né? A situação diferente aqui é que a assinatura no cheque também é autorizada a chancela mecânica. O que é chancela mecânica? É o carimbo especial para cheque, né? Imagine, hoje nem tanto, porque nós estamos com tecnologia muito fácil, né? Hoje você praticamente faz tudo o pagamento pelos internet banks da vida, né? Mas antigamente, lá na década de 80, na década de 90, tudo era pago com cheque. Então imagine as empresas que faziam suas folhas de pagamento, pagavam os seus fornecedores com o cheque, né? Então tinha um volume de emissão desses títulos de crédito muito grande, enorme, né? Então imagine você sendo o diretor financeiro de uma empresa que tivesse lá 4.000 funcionários, ou mesmo tivesse fazer uma quantidade de pagamento de uns 5.000 fornecedores, né? E esse título de crédito emitindo constantemente. É óbvio que você não ficaria ali assinando cheque por cheque, não teria a questão da produtividade necessária para você tomar suas decisões. Por essa necessidade, então, o legislador autorizou a chancela mecânica, que é um carimbo, né? Para que possa então identificar a assinatura da pessoa autorizada. Não é um carimbo comum, viu, pessoal? É um carimbo que tem inclusive umas arranhuras, e nas grandes empresas existiam até, como não sei se vocês já conheceram, também o pessoal deve estar pensando, professora do Lorga é bem velho, né? Não sou velho, sou antigo, mas eu conheci isso também, tá? Mas aquelas máquinas chanceladoras, aquela parecida com o do protocolo, que você bate o papel dentro dela e ela bate um carimbo imediatamente, tá? Então, o cheque, você tem que lembrar que essa chancela mecânica como assinatura é permitido, por mais que venha determinado que a assinatura deve ser de próprio punho, ok? Bem, a respeito do sacado agora, vamos falar a respeito do sacado na seguinte situação. Nós vimos que então, só fazendo referência à aula anterior sobre a questão da letra de câmbio, da estrutura da letra de câmbio, né? Vejam que temos uma certa semelhança. Nós vimos que nós tínhamos aquele movimento pendular, onde se fazia aquele beneficiário, aquele tomador, ia até o sacado para fazer a apresentação com o objetivo de buscar o aceite, isso na letra de câmbio. Depois retornava para o seu domicílio e novamente fazia um segundo movimento até chegar para fazer a segunda apresentação, agora com o objetivo do pagamento. Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não haverá a possibilidade do banco, do sacado, tá, dar aceite no cheque do seu cliente, tá? Então, o banco não vai ser nunca, diferente da letra de câmbio, nunca será o banco o devedor ou um coobrigado do título de crédito. Ele é um mero prestador de serviço. O correntista deposita, o sacador deposita o dinheiro dele e o banco vai fazer esse pagamento. Então, o instituto do aceite característico dentro da estrutura de ordem de pagamento não será possível a existência dele para o cheque, tá? Para o cheque. Então, isso é referência justamente ao artigo 6º da lei do cheque, que diz o seguinte: o cheque não admite aceite
considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. Então, qualquer declaração que possa acontecer, um carimbo por engano de um gerente do banco com a sua assinatura na frente do título, aquilo não vai poder caracterizar. Então, a hipótese de você fazer uma ação de execução, colocando no polo passivo da sua ação de execução o emitente e colocar junto também o banco, isso não acontecerá em hipótese nenhuma. Seria excelente, na verdade, pessoal, porque aí cheque não teria qualquer inadimplência, tá? Mas brincadeiras à parte, lembre-se sempre que o cheque não admite e aceite. Outra situação que eu quero destacar também quanto ao sacado é a respeito do aval. O banco também é vedado a possibilidade de avalizar o correntista do título. Isso está configurado, acompanhando então, lá no artigo 29 da lei do cheque, que diz assim: o pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, que é o banco, ou mesmo por signatário do título. Então, não haverá essa possibilidade da garantia do banco como avalista do seu cliente. Resumo, pessoal, da ópera é o seguinte: o sacado, dentro da estrutura da cadeia, da cadeia de endosso, da cadeia ali da estrutura da ordem de pagamento, não poderá assumir qualquer obrigação cambial, ou seja, em hipótese nenhuma o banco ele vai ser um cobrigado daquele título de crédito, tá? Ele simplesmente é um prestador de serviço, onde ele é um fiel depositário do dinheiro do emitente. Isso é muito importante. Tem caído nos concursos, tem sido cobrado, principalmente a questão da garantia. O aceite você pode até imaginar e deduzir na hora da prova, mas a questão do aval, isso de repente pode trazer alguma dúvida. Então, ao banco, que é o sacado, ele não pode, em hipótese nenhuma, assumir qualquer obrigação cambial. Ok? Combinado então assim? Valeu! Bem, vamos falar, já que nós estamos falando aqui também do sacador, vamos falar um pouquinho agora, desculpem, vamos falar a respeito da conta conjunta. Você já deve ter escutado, um colega, que às vezes tem uma conta conjunta com a namorada dele, ou então um filho que tem a conta conjunta com o pai, ou então aquele empresário que é aquele empresário informal, mas que tem um outro sócio, mas precisa ter um controle mínimo, ainda não chegou no ponto da formalização do seu negócio, mas ele vai lá na agência e abre uma conta conjunta. Nós temos que então saber quais são essas modalidades de conta conjunta. O que é conta conjunta? É aquela onde você vai junto com outra pessoa, são duas ou mais pessoas que possuem uma conta corrente para um único número de conta corrente. Ou seja, elas assinam um contrato de depósito bancário em uma abertura de conta em conjunto, tá? As duas saem dali com um cheque. Bem, então o importante é que o que caracteriza isso? Lá na parte da assinatura do sacado, nós vamos ter indicação de duas pessoas físicas ou mais. Então vamos trabalhar com duas para você ter uma visualização mais fácil. Ali embaixo então vai ter o nome do fulano e Beltrano e lá o CPF das pessoas. Bem, aqui recai um pouco para nós estudarmos a questão da responsabilidade civil, daquele que está assinando. Nós temos duas modalidades, a modalidade fulano e Beltrano. Essa modalidade é bem simples, essa modalidade é a modalidade onde sempre deverá existir a assinatura daquelas duas pessoas físicas no cheque. Se faltar a assinatura de uma pessoa, o banco não paga, não acata a ordem dada, devolve por insuficiência de assinaturas. Aqui é tranquilo. Aqui, quando existem duas ou mais assinaturas,
Entre essas duas pessoas, caso o cheque volte, existe solidariedade. Solidariedade perante aquele que está dentro do direito cambial, aqueles terceiros, e também solidariedade perante o banco, que tem um contrato de depósito bancário, tá? Ou seja, se você pegar um cheque de uma conta conjunta na modalidade fulano e Beltrano, onde obrigatoriamente tinha que ter as duas assinaturas, está lá posta as duas assinaturas, e esse cheque voltou sem fundos, você poderá então na sua ação de execução colocar o nome das duas pessoas na sua ação de execução, ou escolher uma das duas. Porque se você escolher uma daquelas, você poderá cobrar, como existe solidariedade, você poderá cobrar o valor total da dívida dessa uma pessoa que você está cobrando na sua ação de execução. Depois, como é solidariedade, esse que pagou, que cobra a cota parte do seu solidário, que seria a segunda pessoa, ok? Bem, quanto a isso é tranquilo. Aqui, pessoal, a dica é você levar ao pé da letra o princípio da independência das assinaturas, que nós já falamos nas aulas anteriores. O que diz o princípio da independência das assinaturas? Só para vocês lembrarem um pouquinho. Ora, meu amiguinho, minha amiguinha, passou um título de crédito na tua frente, você assinou, seja como emitente, aceitante, endossante, avalista, dançou, você tornou-se um cobrigado independente e autônomo desse título de crédito. Não é isso que o princípio da independência das assinaturas fala? Bem, então vamos lá. A primeira modalidade acabamos de explicar para vocês, aonde sempre tem que ter as duas assinaturas postas. Mas nós temos uma segunda modalidade, né? Uma segunda modalidade, que é a modalidade que diz assim: fulano e ou Beltrano. Fulano e ou Beltrano. Qual que é a diferença com a primeira? Aqui, na primeira, eu tenho que ter sempre as duas assinaturas, na primeira modalidade. Na segunda modalidade, e ou, eu posso ter as duas assinaturas, ou assinatura de um, ou assinatura de outro, tá? Ou assinatura de outro. Então, neste caso, com uma única assinatura, o banco paga aquele cheque. E aí surge a dúvida, e a questão da responsabilidade? Como é que funciona? Bem, perante o banco, continua ainda sendo solidário. Tá? Perante o banco, mesmo que o banco, vamos supor, pague a descoberto aquele cheque, ele vai se utilizar do contrato de depósito bancário para que ele possa então fazer a cobrança daquele valor que ele pagou a descoberto. Então sempre existirá solidariedade perante o contrato de depósito bancário com o banco. Agora, perante terceiros, como é que vai funcionar esta responsabilidade? Bem, essa responsabilidade perante terceiro funcionará da seguinte forma. Se eu tiver assinatura de uma única pessoa, essa pessoa que assinou o título de crédito será a responsável por quitar o título. Então vamos lá, eu tenho um título de crédito de uma conta conjunta, onde apresentam lá escrito duas pessoas, dois CPFs, assinado por uma única pessoa, e esse cheque voltou. Quem eu coloco então na minha ação de execução no polo passivo? Ora, cuidado, você só pode colocar o nome daquele que assinou o cheque, tá? Até um outro detalhe que eu queria destacar para vocês: o banco, quando o cheque volta, também só poderá incluir, quando for nessa modalidade, no cadastro de cheque sem fundo, mais conhecido como a sigla de CCF, e óbvio que depois vai para o Serasa, né, o nome da pessoa, somente o CPF daquele que emitiu o título. Lembra, eu falei, levem ao pé da letra o princípio da independência das assinaturas. Eu não posso coobrigar, mesmo que tenha uma conta conjunta, que o nome da pessoa esteja aparecendo com o CPF do lado, mas ela não assinou esse cheque, eu não posso levar ela para uma ação de execução, tá ok? Então, fiquem atentos nessa questão dessa responsabilidade, porque aqui, com o cheque na modalidade fulano e ou Beltrano, eu vou ter aqui uma responsabilidade independente e autônoma, e não solidária, como acontece perante terceiros.
mas não solidária como acontece na outra modalidade, fulano e beltrano, ok? Bem entendido, pessoal? Beleza? Tranquilos aí? Então vamos lá, conta conjunta nós já superamos, já ultrapassamos então essa parte da conta conjunta e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho rapidinho só para o professor poder beber um pouquinho d'água, que nós estamos falando aqui há aproximadamente quase uns 45 minutos, e aí a gente já vem dando sequência à questão das figuras intervenientes do beneficiário. Nós vamos falar a respeito do beneficiário, que é aquele que recebe. Como que o cheque pode ser emitido? Ao portador, não a sua ordem ou a sua ordem com esses defeitos, ok? Voltamos então dentro de 5 minutinhos, tá, pessoal? Um abraço, valeu!